rapaziada? E aí, Def Movimento, como é que tá? E aí, Gol, o que tá pegando aí? Vamos bater um papo cabeça agora, aconteça o que aconteça. E aí? Quadro Terça Papo Cabeça, eu vou falar sobre esse caso aí que tá dando o que falar, da mulher do personal trainer que acabou transando com o mendigo ali. O mendigo, por incrível que pareça, o mendigo foi chamado para fazer entrevista. Que país é esse? Que coisa mais bizarra. O camarada virou celebridade por ter transado com uma mulher com enfermidade mental grave. E na minha opinião, soltou um laudo aí e tem um psiquiatra que discordou desse laudo. A primeira impressão, né, eu coloco minha parapercepção. É claro que a psiquiatria convencional também não entende a questão da parapercepção, do insight, né, da intuição. Mas quando eu escutei o áudio que ela estava ali fazendo, um depoimento, parece que para delegada, não sei bem ao certo, eu senti o quadro de desorganização mental muito grave. Aquilo ali é característica bem típica de gente com esquizofrenia. Então, a mulher totalmente fugindo dessa realidade intrafísica aqui, né, com delírios religiosos graves. Em quadros de bipolaridade isso não acontece. Pelo que eu tenho experiência de ter me relacionado com mulheres bipolares, acontecem, são oscilações humorísticas, né, de humor. E existem questões que, se você for mais a fundo, né, com o estudo da parapsiquiatria, você pode entender que tem a questão da labilidade parapsíquica, ou seja, certas consciências extrafísicas interferem no humor ali da mulher, que é mais propícia devido à questão hormonal, enfim, tem vários fatores aí que o pessoal não entende. Mas o que me deixou mais abismado, né, estupefado, impressionado, foi a imprensa brasileira, né, certos veículos aí da imprensa ter chamado esse mendigo e ter exaltado ele como se ele fosse um garanhão. Então não é aquele mendigo raiz, né, como o psiquiatra bem disse aí na análise do caso, né, não é aquele mendigo que não sabe se pronunciar. Ele tem uma certa capacidade linguística interessantíssima, né? Sabe se colocar, sabe conversar, e o fato dele ter se tornado mendigo demonstra que ele se autoassediou de uma forma bem vigorosa, né? O que é autoassédio? Autossabotagem. E agora ele está surfando nessas ondas parapatológicas, não só patológicas, né? Porque tem muitas interferências extrafísicas doentias nesses camaradas que querem ganhar visibilidade, né, utilizando um caso desse que é grave, né, um caso de doença mental que a mulher não estava sendo tratada. Muita gente ignorante fica levando pessoas com doenças psiquiátricas para religiões, centros religiosos. Isso não resolve, isso piora mais ainda as coisas. Então, o que a gente viu foi um caso bizarríssimo, que eu ainda pedirei uma opinião de uma profissional, uma amiga minha da psicologia, se ela concorda com essa minha análise. Mas eu acabei verificando 2 psiquiatras no YouTube. Eles foram técnicos ali falando que a mulher passou por um quadro psicótico, e em certos casos bipolares existe esse quadro psicótico. Então eu achei que era só um quadro psicótico clássico, né? Então agora tem um psiquiatra aí falando que discorda desse laudo, e que na análise desse psiquiatra, mesmo à distância, analisando os fatos friamente, é um caso clássico de esquizofrenia, né? A mulher acabou delirando totalmente ali, acabou se entregando pro mendigo, e o mendigo ficou famoso. Que coisa mais bizarra. Estão chamando ele até para ser deputado. Isso é inacreditável, né? Então o Brasil precisa ficar mais evoluído, porque tem muitas consciências intrafísicas, pessoas encarnadas que estão bem bizarras, né? Então vamos fazer muita reflexão no dia a dia, e não explorar questões de doença mental ali para as pessoas acabarem obtendo likes, né, obtendo mais visualizações. Então a imprensa passou de todo o ponto, né? A imprensa hiper marrom. Então é uma coisa que até agora é difícil de entender como que isso aconteceu. Mas enfim, eu acabei de ver um vídeo lá no Twitter, o cara numa festa lá, cheio de gente lá, com a mulher beijando ele, o mendigo, ex-mendigo, né, agora, que não é mais mendigo. Que coisa inacreditável. A gente tem que rir para não chorar, né, uma coisa bem difícil de entender. Mas enfim, o Brasil tá passando por essa fase, né, em mulher que balança a bunda é considerada
empoderada, né? Na verdade ela é empoderada, então as coisas bem bizarras que são reflexos da Urbex, né? Reurbanização extrafísica, né? Essas pessoas bem alteradas ficaram muito tempo nessas consciências ali nos bolsões extrafísicos ali, então o pessoal mais evoluído, as consciências extrafísicas mais evoluídas resolveram trazê-las de volta, né? Então elas estão aí mostrando suas caras, e as suas caras nada saudáveis, né? Umas coisas bem alteradas que tem acontecido na humanidade. Então esse caso aí do mendigo com a mulher do personal trainer reflete, né, que estamos numa fase bem hard, né, bem pesada, e que as pessoas em geral ficam até acostumadas com essas coisas negativas, e a gente não deve acostumar com coisa bem fora do comum, né, fora do contexto mais pró-evolutivo. A gente tem que analisar e fazer uma crítica construtiva, né, uma criticidade sadia, porque as coisas estão destrambelhadas e tem uma explicação não só material, e sim transcendental, aí que eu acabei falando nesse vídeo. Bebendo e fumando, em 5 minutos você vai gozar. Por que vocês estão comemorando que essa porcaria aqui chegou em primeiro lugar no Spotify? O que eu mais vi foram feministas tweetando: nossa, o Brasil venceu, as mulheres venceram. Primeiro que essa música não é nem cantada em português. Segundo que como que as mulheres vão vencer o patriarcado, sendo que a Anitta ficou sensualizando o negócio todo. O clipe basicamente é ela se insinuando pra um homem e satisfazendo ele. Que empoderamento é esse, mulheres e meninas? Que empoderamento é esse? Enquanto vocês estão achando o máximo o Brasil tá lá em primeiro lugar por conta dessa música, eu tô morrendo de vergonha de ser brasileira nessas horas. Olha só essa letra. Olha como a Anitta é uma poeta. Bebendo e fumando com você em uma cápsula, porque sempre que eu te vejo você quer me pegar. E eu quero te despedaçar. Leve isso na piada. Em 5 minutos você vai gozar. Você se derrete para mim. Músicas construtivas nunca vão chegar lá em cima. Se algo está em número 1 pra galera aí do mundão, vocês já sabem que é ruim. Se eu pudesse indicar alguma coisa pra Anitta, com certeza seria essa obra do Sir Roger Scruton. Música e arte, gente, é perfeito. Principalmente esse capítulo, música e a vida moral. Inicialmente ele já faz aqui um link com Platão, em A República. E aí ele traz o termo mimesis em relação à poesia e à música e às atitudes políticas. E aqui ele vai explicar por que um caráter ruim em uma música estimula o mau caráter em seus praticantes. A prova viva disso é a imbecilidade das pessoas fazendo aquelas dancinhas que parecem cachorros no cio. A Anitta lançou essa música e aí teve a dancinha. E tá todo mundo fazendo essa dancinha, gente. Tá todo mundo sendo imbecis coletivos. Mas o vídeo foi esse, não é felizmente que a música da Anitta tá em top 1, mas sim infelizmente.